culto de ação de graças, meus irmãos. Hoje nosso tema é falar sobre ação de graças. E em toda a Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, a pessoa que mais falou sobre ação de graças, né, ou ações de graças, aqui no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. É bem verdade que ele é o maior escritor do Novo Testamento, né, dos 27 livros e cartas que nós temos aí no Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo, né, ele é o maior escritor, então obviamente ele falou mais sobre gratidão, né, sobre ações de graça, nesse texto que nós vemos aqui, na carta que ele escreveu aos Efésios, né, e ações de graça significa praticar gratidão, é um ato de praticar gratidão, só que a gratidão, ela não é um sentimento bonito, algo que nós podemos viver, não é simplesmente um sentimento bonito. A gratidão, ela deve ser uma postura espiritual do cristão. Na verdade, um estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, nós temos que sempre expressar gratidão ao Senhor. Por isso, Paulo falou tantas vezes, por tantos motivos, para tantas igrejas, e deixando para nós hoje, o porquê que nós temos que ser gratos, né? E eu queria deixar para os irmãos aqui nessa noite, nesse culto de ação de graças, 3 motivos pelos quais nós devemos praticar a gratidão. Porque hoje é um culto especial, é um dia especial onde nós agradecemos. Você já orou, já fez uma oração de agradecimento, nós vamos orar no final de novo agradecendo. Você tem motivos para agradecer, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, tantas coisas nós temos motivos para agradecer. Mas hoje é um dia especial, mas nós temos que praticar a gratidão em todo tempo, em todo dia das nossas vidas e em todos os momentos. Você percebeu que o texto diz, que o texto que nós lemos aqui diz que dando graças sempre em tudo. Nós não podemos, o Paulo não está dizendo o seguinte, olha, deem graças, pratiquem a gratidão quando você for abençoado, quando você receber uma bênção de Deus, quando você comprar um carro novo, quando você for fazer uma viagem, quando tudo tiver indo bem. Não, o apóstolo está dizendo, olha, deem graças a Deus em todo tempo, em todo momento. Então, por que nós devemos praticar a gratidão ao Senhor? Em primeiro lugar, e eu vou ler 3 textos que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Em primeiro lugar, nós devemos praticar a gratidão porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós pratiquemos a gratidão. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia ela é um livro de mandamentos, ela possui alguns mandamentos, e mandamento é o quê? Faz, você tem que fazer, né? Mas a Bíblia também ela possui conselhos. Conselhos é o quê? Olha, seria bom que você fizesse isso, né? Mas se você não fizer, o problema será seu, mas seria bom que fizesse. Mas nesse texto que nós estamos vendo aqui, não é um conselho do apóstolo Paulo, e nem um bom hábito, mas sim ele está deixando claro que é a vontade de Deus. Nós temos que ser gratos, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Que a gente pratique a gratidão em todo o momento. Porque quando nós somos gratos, nós expressamos o caráter de Cristo em nós. Nós estamos representando Cristo para as outras pessoas. Quando ele fala em tudo dai graças, não significa que nós temos que ser grato por tudo, por exemplo, tragédias, coisas ruins, né? Não é isso que ele está falando. Eu saí de casa, o pneu furou, aconteceu alguma coisa, mas a Bíblia diz que eu tenho que dar graça. Obrigado, Senhor, porque o pneu furou. Não é isso que ele está falando, mas em tudo dai graça significa o quê? Agradecer a Deus, ser grato, praticar a gratidão no meio de tudo. No meio de tudo, diante de todas as circunstâncias da vida, mesmo nos momentos ruins, nós praticamos a gratidão. É manter um coração confiante em Deus, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Como eu disse no início, não é só agradecer a Deus quando tudo está bom, mas também não é agradecer a Deus pelas coisas ruins que acontecem, que porventura acontecem, mas é no meio das coisas ruins. Quando algo ruim aconteceu, você fala: Senhor,
eu sou grato a Deus, eu sou grato ao Senhor, porque, por exemplo, o pneu furou, você não vai agradecer a Deus porque o pneu furou. Deus, obrigado porque eu tenho um carro para o pneu furar. Muitas pessoas não têm nem sequer um carro. Uma vez eu estava saindo para o trabalho e eu estava saindo de moto e estava frio, e eu saí de moto gelado, eu falei, nossa, por que eu vim de moto, né? Estava gelado, deveria ter ido no carro, né? E aí de repente eu olhei assim, eu olhei para o lado e eu vi um senhor com uma roupa, muito provavelmente indo trabalhar em alguma obra, né? A rua da minha casa é subida, e eu vi ele pedalando assim, 7 horas da manhã já pedalando. Eu falei, meu Deus, olha isso, eu tenho uma moto e um carro para escolher para o trabalho, qual que eu vou, e essa pessoa, que eu não sei quem é, está indo para o trabalho de bicicleta. Se ela tem um outro automóvel, ela está de bicicleta para poder economizar um pouco, né? E de repente eu olho um pouco mais à frente, eu vejo um outro homem com uma mochila nas costas andando a pé. E eu pensei, aquele que estava de bicicleta, talvez, né, o sonho dele era ter a moto que eu tinha. E aí o cara que estava andando a pé, talvez ele olhe para o cara da bicicleta e pensar, se ao menos eu tivesse uma bicicleta para ir para o trabalho. Então, não é agradecer a Deus pelas coisas ruins, mas é no meio das coisas, né? Pneu furou, Deus, obrigado porque eu tenho um carro. Eu tenho um carro para poder andar. O pneu a gente vai lá e troca e volta a andar. Então, a gratidão é baseada em quem Deus é, e não naquilo que está acontecendo. Eu não baseio a minha gratidão naquilo que está acontecendo. Eu sou grato se tudo estiver bem. Se tudo não estiver bem, eu sou ingrato, eu sou um reclamador, eu sou um murmurador. Não, não é isso. A gratidão, quando ela se baseia em Deus, eu consigo ser grato até nos momentos difíceis. Você sabe por quê? Porque a gratidão protege o nosso coração da murmuração. Você sabe o que é murmuração? Reclamar, reclamação. Quando nós somos gratos, a gratidão protege o nosso coração. Ao invés de reclamar, a gente agradece. Você já conhece gente que reclama de tudo? Tudo. Nada nunca está bom. Gente que reclama. Foge de gente que reclama de tudo. Porque gente que reclama de tudo olha só para os lados ruins da coisa. Agora, quando eu pratico, quando eu tenho um coração preservado pela gratidão, eu consigo olhar para Deus. Eu olho para Deus. E aí eu entendo que Deus está no controle, que Deus cuida da minha vida, e aí eu não reclamo. Eu sei que se as coisas estão acontecendo, ou foi por culpa minha, ou porque Deus está permitindo, né? Nós devemos reconhecer diariamente pequenos sinais do favor de Deus na nossa vida. Porque às vezes, como eu disse, eu olho o favor de Deus na vida do meu filho, que nasceu com o coração quase parado e teve que ser ressuscitado. Isso é uma coisa grande, não é verdade? Algo que a gente não vê todos os dias. Mas nós temos que treinar o nosso coração para enxergar Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Sabe, na hora que você vira a esquina, né, e um carro freia, você consegue frear e não bater o carro. Uma moto te corta, você vira aqui, você tem um livramento, né? No trabalho, você pensa, está descendo, subindo uma escada, tropeça, você fala, poxa Deus, eu podia ter caído aqui, poderia ter acontecido um acidente, né, mas foi só um tombinho. Enxergar Deus nas pequenas coisas. Tenha o hábito de gratidão, de agradecer as coisas, as pequenas coisas que Deus realiza nas nossas vidas diariamente, né? Antes de pedir alguma coisa para o Senhor, agradeça. Agradeça antes mesmo de pedir, como o pastor Rodrigo fez aqui, uma oração, pessoas que estão precisando, já agradecendo a Deus por aquilo que eles estão vivendo, né? Nós temos que ver Deus atuando quando tudo parece que não faz sentido nenhum. Deus está presente em todas as coisas, meu irmão, nos mínimos detalhes da sua vida, nas pequenas coisinhas da sua vida, naquilo que você acha insignificante, para Deus não é. Ele está presente, nós temos que enxergar isso, essas coisas, né, e praticar a gratidão. Então, nós temos que ser grato, porque a gratidão é a vontade de Deus para nós. Lembre-se sempre disso, quando você for grato, você tem que se lembrar, é a vontade de Deus. Deus deseja que eu seja grato. Deus deseja que eu pratique a gratidão. Em segundo lugar, Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, escrito por Paulo também: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e sede agradecidos. Nós temos que praticar a gratidão, porque a gratidão traz paz. Quem quer viver em paz aqui? Quem quer ter paz na sua vida?
Ou tem alguém aqui que gosta de tribulação? Né? Todo mundo quer ter paz, não é verdade? E a gratidão, ela é um mecanismo que traz paz. Se nós praticamos a gratidão na nossa vida, ela é um mecanismo que traz paz. Paulo está dizendo aqui que a paz de Deus, ela deve governar o nosso coração. O texto aqui diz árbitro, seja o árbitro, arbitrar o nosso coração, né? Arbitrar os nossos sentimentos e as nossas decisões, né? Isso significa que a paz de Deus deve ser o juiz dentro do nosso coração. Então, ou seja, tudo que você for fazer, faça se tiver paz. Deus não age sem paz. Ah, pastor, como é que eu faço para saber se é uma decisão, eu estou na direção de Deus? Você tem paz? Não, pastor, não estou em paz. Então, não é de Deus. Como eu falei, nós estávamos procurando carro, vi vários carros, gostei de vários carros, mas não tinha aquela paz que excede todo entendimento de olhar e falar assim, é esse aqui. Então, o que a gente faz quando nós não temos paz? Faz nada. Espera, confia, deixa Deus fazer. Então, Paulo está dizendo que essa paz deve governar o nosso coração, porque essa paz vai nos proteger, né? Esse vai ser o juiz que vai decidir o rumo do nosso coração. E aí vai ser muito mais fácil nós andarmos pela vontade de Deus, fazer as coisas pela vontade de Deus. Então, assim, se você está fazendo algo que você não tem paz, há uma grande chance de não ser a vontade de Deus. Para não falar totalmente. A vontade de Deus traz paz, traz descanso, traz alegria, traz conforto. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, mas está inquieto. Olha, eu estou fazendo, mas isso aqui eu estou inquieto. Não queria fazer, não deveria estar aqui. Deixe a paz de Deus governar o seu coração. E ele diz, depois disso ele fala, sedes então agradecidos, porque onde há gratidão, há paz. Onde há gratidão, há paz. Onde há murmuração, onde há reclamação, a paz se perde. Você já viu uma casa, a vida de uma pessoa que murmura, que reclama, que está inquieta, consegue viver em paz ou não? Não consegue. Então, a gratidão, ela traz paz, porque a gratidão tira o foco, a gratidão me faz tirar o foco daquilo que falta e faz eu olhar para Deus. Eu tiro os olhos daquilo que está faltando. Geralmente as pessoas reclamam daquilo que não tem, não é assim? Ao invés de agradecer daquilo que já tem. Às vezes você chega em casa e fala, pô, mas essa casa aqui, como eu queria ter uma casa de 3 quartos, eu só tenho 2. Casa boa mesmo é casa de 3 quartos. Casa boa mesmo é uma casa de 2 andares. Quando eu sou grato, eu inverto as coisas. Eu paro de olhar para aquilo que falta e começo a agradecer por aquilo que eu tenho. Isso não significa que você não pode ser uma pessoa otimista, que você não queira melhorar. Não é porque você tem uma casa de 2 quartos que você não pode querer melhorar para uma casa de 3, de 4 quartos. Não, não é isso. Mas você precisa ser grato, tirar o foco daquilo que te falta e ser mais agradecido por aquilo que você tem. Olhar para aquilo que Deus está fazendo. E quando eu sou grato, o que acontece? Evita-se comparações. Gente, um dos grandes mal que faz pessoas murmurarem, que faz pessoas reclamarem e que faz pessoas perderem a bênção de Deus, sabe o que é? Comparação. A gente está sempre comparando algumas coisas. E aí quando você compara com o irmão, com outra pessoa, com alguém lá do trabalho, você começa a ver que o do outro é sempre melhor, que o outro tem sempre mais. E quando você faz esse tipo de comparação, você começa a se esquecer daquilo que você tem, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus já te deu, né? Você lembra como foi a sensação que você tinha quando você comprou a sua casa? Lembra como foi? Quando você chegou lá naquele bairro que não tinha casa nenhuma, só tinha uns terrenos no meio do mato lá, ou você comprou uma casa, a parede não estava rebocada e tudo mais. Você lembra a alegria que foi? Você fala, é a minha casa, é o meu terreno. Aí de repente passa o tempo, constrói uma casona grande do lado da sua. Aí você já começa a olhar para a sua e fala assim, poxa, mas casinha pequena, né? Casa boa mesmo, é do rapaz aí da frente, aí do vizinho.
casão, a gente vai perdendo a sensação que tinha no começo. Não é assim? Então, quando eu sou grato, eu tiro o foco daquilo que falta e foco naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo, né? Então, quando algo vier para tirar a sua paz, sabe qual que é um antídoto para isso? Gratidão. Quando algo vier tirar a sua paz, comece a listar as coisas e agradecer. Lembre das ações passadas, das coisas que Deus fez. Quando vier o sentimento de inquietação, ó, mas sua casa aí, tá vendo? Tem uma trinca na parede agora, não sei o quê. Quando você pensar em murmurar, lembre-se daquilo que Deus fez. E pratique a gratidão, porque a gratidão vai trazer paz, né? Quando eu lembro daquilo que Deus fez no passado e pratico a gratidão, Deus traz paz no presente, na vida hoje, tá? E em terceiro lugar e último, para a gente poder orar e agradecer ao Senhor, né? Nós vimos que a gratidão é a vontade de Deus, a gratidão traz paz, e em terceiro, a gratidão é uma arma contra a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças. Quando eu sou grato, a gratidão é uma arma contra a ansiedade. Tem alguém aqui ansioso ou não? Não, né? O que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. Dizem os especialistas, isso é pesquisa feita em universidades renomadas, 80% das nossas preocupações não acontecem. Sabia disso? É estatística. 80% das nossas preocupações não vão acontecer. Mas a gente está sempre preocupado, ansioso com alguma coisa. Há pessoas que sofrem até de um outro mal, de crise de ansiedade, que é algo realmente muito ruim, né? Muito tenebroso para quem tem. É uma coisa assim muito ruim. Mas Paulo está dizendo: não andem ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, com ações de graças. A gratidão, ela é um remédio espiritual contra a ansiedade. Quando a ansiedade bater na sua porta, quando uma preocupação bater na sua porta, uma preocupação excessiva com o futuro, lembra de um remédio lá, sabe a sua caixinha de remédio que você tem? Cada um tem um lugar, uma caixinha de remédio, né? Cada um guarda uma caixinha de remédio em um lugar específico na sua casa. Lembre que naquela caixinha lá, tem um remédio para ansiedade também. Tem dipirona lá, tem paracetamol, né? Tem ciclobenzaprina e por aí vai, né? Tem Dorflex, né? Aí você lembra que lá também tem o quê? Tem um remédio para ansiedade. Não é Rivotril, tá? É gratidão. Gratidão. Não andeis ansiosos, né? Está preocupado? O que Paulo diz aqui? Você tem alguma preocupação? Leva a Deus em oração. Leva para Deus em oração. Coloca diante dele. E aí você colocou diante dele, seja agradecido. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Você sabe por quê? Que a gratidão, ela é um remédio contra a ansiedade? Sabe por quê? Porque ela nos lembra, a gratidão nos lembra, sabe o quê? Deus cuidou antes, Deus está cuidando agora, Deus cuidará no futuro. Você já passou por situações onde você esteve preocupado e depois percebeu que Deus cuidou? Sim ou não? Você tem situações que você está vivendo no presente, que você está vendo Deus cuidando? Sim ou não? Isso significa que Deus cuidará também no futuro. Então, por isso que a gratidão é um remédio contra a ansiedade. Quando a ansiedade bater na porta, quando a preocupação bater na sua porta, agradeça a Deus. Senhor, eu sou grato, tem uma preocupação aqui, mas eu sei, o Senhor já fez antes, em outro momento, o Senhor está fazendo agora, o Senhor continuará fazendo. Eu fiquei todo esse tempo em paz, os nenéns nasceram, eu estava sem carro que comportava todo mundo. Alguns dias o primeiro dia que eles vieram aqui, nós tivemos que vir em 2 carros, com meu sogro e tudo mais, que tem um carro maior. Alguns dias aí, perto de casa ali, a Bia e a Vitória andaram sentadas no assoalho, para ir ali pertinho de casa ali, porque eu não tinha um carro ainda, mas eu estava o quê? Tranquilo. Não estava preocupado, gente, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro logo, eu preciso de um carro logo. E aí, às vezes a gente pega o primeiro que aparece, né? E aí pega uma bomba. Eu estava em paz, tranquilo. Por quê?
Porque eu já vi Deus fazendo antes. Eu já vi Deus fazendo lá atrás. Quando eu precisava de um carro, eu falei: Senhor, eu não vou procurar mais carro. Se o Senhor tem um carro para mim, traz o carro na minha porta. Eu orei desse jeito. Meu primeiro carro, lá em 2010, era recém-casado. Eu estou no escritório trabalhando, meu amigo entra no escritório e fala assim: Vitor, trouxe um carro para você aqui, está aqui na porta. Eu fui lá ver, olhei o carro, era esse, comprei. Deus fez do jeitinho que eu pedi. Falei: Senhor, eu não vou em estacionamento, eu não vou em lugar nenhum, eu não vou procurar. Se o Senhor tem um carro preparado para mim, traz ele até mim. Ele chegou e falou: Vitor, o carro está aí fora, trouxe para você ver. É para você. Então, quando eu sei que Deus já fez, e que Deus está fazendo, eu sei que Ele vai fazer. Eu sabia, Deus no momento certo, na hora certa, Ele vai trazer um carro dele para nós. E aconteceu. Então, nisso a gente não fica preocupado. Você não fica ansioso. Não deixa a ansiedade tomar conta. Mantém o coração grato. A gratidão leva a gente a um descanso mental. A um descanso mental, emocional. A gratidão faz isso. Enquanto que a ansiedade faz o quê? Nos perturba. Tira a nossa paz. Tira o nosso prazer de viver, vai tirando tudo que é bom. A gratidão faz o contrário, ela vai trazendo paz, alegria, conforto, fé, né, fortalecimento, tudo isso. E nós, quando a ansiedade, a preocupação bater na sua porta, lembre-se de que Deus já fez alguma coisa nessa mesma área que você talvez está passando. No meu caso foi o carro, mas para você pode ser outra coisa. Você lembra? Não, Deus já fez. Deus já fez. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo porque Ele é Deus. Isso vai reduzir todas as nossas preocupações. Esses são os 3 motivos principais porque Paulo escreveu sobre a gratidão, sobre a ação de graças. E eu concluo dizendo aqui, né, trazendo a consequência da gratidão, que Paulo escreve no versículo 7 de Filipenses capítulo 4, ele diz o seguinte: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Corroborando com aquilo que ele disse antes. Aonde tiver gratidão, ali haverá paz. E que paz que é essa? A paz de Deus. E que a paz de Deus vai fazer? Guardar o seu coração. Guardar o seu coração do quê? Da ansiedade, do desânimo, do medo, das preocupações, das lutas e de tantas outras coisas que tentam tirar o nosso foco. A gratidão vai trazer paz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém, meu irmão? Amém. Fique de pé então para a gente poder orar.